Vamos seguir por aqui na Rádio Bandeirantes falando a respeito disso, agora com o novo colunista da Rádio Bandeirantes, que estará de maneira fixa com a gente aqui na programação, daqui uns dias ainda, né? A partir da semana que vem. Mas você que acompanha a Rádio Bandeirantes no período da manhã, já ouviu o Emanuel Pessoa aqui com a gente. Para você que está no Bora Brasil, será a primeira vez. Então já é apresentado o nosso novo colunista, advogado, especialista em direito empresarial. Uma voz importante para a gente ouvir também num dia como hoje. Tudo bem, Emanuel? Bem-vindo aqui, uma boa tarde. Você para nossa audiência, início. Uma boa tarde. Cortou aqui o comecinho, mas agora sim eu estou te ouvindo muito bem. Bom, primeira coisa que a gente pode falar, Emanuel, é sobre essa peça, né, essa justificativa que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes e que agora está sendo referendada, está sendo votada e já tem maioria para ser aprovada no STF, na primeira turma, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi um texto bastante longo, né, uma decisão de Alexandre de Moraes de 47 páginas para justificar essa ação de hoje. Nessa peça, o Alexandre de Moraes apresenta 3 crimes, né, que ele observou na postura de Jair Bolsonaro nos últimos dias. Ele fala em coação, tentativa de obstrução da investigação, né, que ele sofre por uma suposta tentativa de golpe, e também a questão do atentado à soberania nacional. Agora que a gente já tem tudo isso esclarecido, essa justificativa apresentada, no caso, pelo ministro, eu queria que o senhor começasse dizendo como que o senhor enxerga essas justificativas apresentadas pelo Supremo para essa ação de hoje. É importante a gente colocar que essas medidas cautelares contra o Bolsonaro não são um inquérito que investiga o Bolsonaro, mas o filho dele, o Eduardo, por conta justamente da carta do Trump e da imposição de tarifas adicionais ao Brasil. O que acontece é o seguinte: o governo brasileiro tem lidado com isso, assim como o Supremo Tribunal Federal, como uma ingerência indevida de uma potência estrangeira, no caso os Estados Unidos, no regular funcionamento do nosso judiciário, por conta da pressão econômica para que o Supremo altere o seu entendimento quanto ao que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Então, em função disso, o que aconteceu foi que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele vinha dizendo que essas sanções eram decorrentes dessa articulação que vinha sendo feita nos Estados Unidos. Então, ele trouxe com as suas declarações para si a responsabilização política desse fato que é interpretado pelas instituições brasileiras como uma espécie de chantagem do Donald Trump. Então, por conta disso, Eduardo Bolsonaro passa a responder um inquérito criminal e o Jair Bolsonaro teve essas medidas promulgadas contra ele por conta do fato de que, além de ele ser teoricamente o beneficiário, ele vinha também mandando dinheiro para sustentar o filho nos Estados Unidos. Então, isso explica as medidas cautelares, inclusive a de proibição de comunicação com os filhos. Para esse tipo de crime ou crimes, né, que foram citados pelo ministro Alexandre de Moraes, é esse o tipo de aplicação de medidas mesmo? É mais comum que a gente tenha esse tipo de medidas cautelares, ou é a prisão que é mais indicada nesses casos, ou que costuma acontecer nesses casos? A aplicação dessas medidas é o que está mais próximo da aplicação da lei também? Quando a gente tem questões criminais que envolvem pessoas, digamos assim, sensíveis, politicamente expostas, ou que poderiam gerar uma grande comoção nacional, você normalmente evita a prisão preventiva e você impõe medidas cautelares que, nos termos do Código de Processo Civil, são utilizadas para impedir a continuidade das práticas delitivas. Só que a gente não tem como dizer uma resposta perfeita em casos como esse. Por quê? Porque um caso como esse é raro. A gente não tem um histórico no Brasil de pessoas que são acusadas de crimes contra a soberania nacional ou de pessoas que são acusadas de atentar contra o funcionamento de alguns dos poderes. Essa é uma situação nova, então o Supremo Tribunal Federal está escrevendo a jurisprudência desse caso enquanto o julga. Por isso, o que a gente pode dizer é que, pela aplicação regular do Código de Processo Penal, é normal esse tipo de medida, a depender de quem seja o réu, por conta da possibilidade de você ter uma grande comoção pública antes do tempo.
Mas, ao mesmo tempo, há quem enxergue, né, o uso de tornozeleira eletrônica, embora ele não esteja proibido de deixar a casa dele, de circular, né, por qualquer que seja a região do país, ele não pode deixar o Brasil. Mas Jair Bolsonaro passa a ser monitorado 24 horas por dia, com a obrigação de estar em casa, na residência dele, no período da noite. Há quem enxergue isso também como uma espécie de prisão, né? Olha, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro mesmo não se ajuda, tá? Quando ele hoje deu uma declaração dizendo que sair do Brasil é a coisa mais fácil, ele simplesmente está dizendo para a justiça, olha, se eu quiser, eu descumpro a sua ordem. Então é lógico que isso pode até incentivar o Alexandre de Moraes a tomar medidas mais drásticas. Mas fato é que seria possível, sem a tornozeleira eletrônica, que ele fosse, por exemplo, como ano passado foi retrasado, foi à noite na Embaixada da Hungria. Ele poderia ali naquele momento, por exemplo, ter pedido asilo. Então nada impediria que ele fosse também à noite, por exemplo, na Embaixada dos Estados Unidos e se asilar. Então o que o Alexandre de Moraes quer com essa medida, e isso eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo do processo, mas o que ele quer com essa medida é garantir que em caso de condenação, o ex-presidente não vai ter se evadido do país. É isso, e ele voltou a falar sobre isso hoje, falou nessa semana, voltou a falar sobre essa questão do passaporte hoje também. Inclusive, a entrevista coletiva do ex-presidente ontem sobre esse assunto estava na peça, né? Estava ali na justificativa apresentada por Alexandre de Moraes nesse pedido de aplicação de medidas cautelares. Agora, já que o senhor falou sobre isso, eu vou pedir sua opinião. Então, certa ou errada a aplicação dessas medidas cautelares aí já na sua visão? Vamos pensar de um ponto de vista mais estratégico. Nós sabemos que existe uma animosidade real entre o Alexandre de Moraes e o Jair Bolsonaro. Existem várias questões sobre a condução do devido processo legal nessa ação criminal contra ele pelo suposto golpe. A gente não vai entrar nisso agora, porque realmente é um tema muito mais complexo, mas dentro do ponto de vista das medidas cautelares, se o processo estivesse todo correto até aqui, essas medidas cautelares se justificariam de acordo com o Código de Processo Penal, por conta de um risco de evasão do réu. Então, a gente precisa entender que algumas pessoas, elas morrem pela boca, são peixes, né? Então, o Jair Bolsonaro, a partir do momento em que ele vai numa entrevista coletiva e diz que é muito fácil sair do Brasil, mesmo ele tendo o passaporte apreendido, ele se comporta como um peixe que morre pela boca ao sair da água. Exatamente isso, né? Ele acaba se entregando nessas entrevistas coletivas, é isso que a gente tem visto também como análise feita por outros juristas. Agora, até para a gente já ir se encaminhando para encerrar, Emanuel, indo um pouco mais para a sua área também de especialidade, né, do direito empresarial e tudo mais, eu sei que o senhor está acompanhando muito de perto o impacto ou o possível impacto que essas medidas dos Estados Unidos podem ter no setor empresarial, no setor produtivo aqui do Brasil. Por enquanto, a gente só imagina o que pode acontecer, porque a gente tem uma data de início dessa taxação de 50%, que é 1º de agosto, mas as negociações ainda nem começaram, mas deve acontecer. Já houve aí a palavra do encarregado de negócios dos Estados Unidos, que pode ter uma data postergada, né, pode ser empurrada para frente, que é o que os empresários querem para tentar entender melhor o que pode acontecer daqui em diante. Essa cartada do STF hoje chega como um recado para o setor empresarial? Mexe com essa situação da taxação diretamente aqui no Brasil ou por enquanto não? São 3 pontos a serem considerados. Primeiro, essas tarifas, elas só têm o Bolsonaro como desculpa. Elas não têm o Bolsonaro como fundamento. Porque, por mais que o Trump possa ter uma relação particular com o Bolsonaro, eles podem até fazer assim um para o outro na videochamada, países têm interesses, países não têm amigos. Então, o que acontece aqui é que essas tarifas do Donald Trump, elas visam primariamente dizer para o Brasil, ó, você é o único grande país que vem defendendo a desdolarização do comércio internacional, isso é péssimo para os Estados Unidos. Nem a Rússia, nem a China, nem a Índia defendem isso. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, se apressou a dizer que essa ideia de desdolarizar é do Brasil e não da Rússia e nem do grupo. Então, esse é o primeiro ponto a ser considerado. Segundo ponto aqui, para você postergar ou não as sanções, vai depender do quanto esse aumento de preço nas importações do Brasil vai afetar o bolso do consumidor americano. Políticos, em qualquer lugar do mundo em que eles sejam eleitos, são sensíveis unicamente às pressões da opinião pública. Por esse motivo, Donald Trump recuou lá atrás, quando as tarifas sobre a China estavam em mais de 120%, quando a opinião pública americana começou a criticá-lo com medo de o iPhone passar a custar $3.000. Então não foi nada além da pressão popular americana que demoveu Donald Trump. E aqui no mesmo caso,
será se o preço do café vai subir muito, se o preço da carne vai subir muito nos Estados Unidos, e essa pressão do eleitorado americano é que pode conseguir empurrar melhor essa data para frente. E o terceiro ponto é, a gente fala de negociações, mas o governo brasileiro ele não tem se comportado de forma profissional nas suas negociações, mas sim de forma ideológica. Inclusive, eu me arrisco a dizer que o governo brasileiro está adorando esse problema agora, porque encontrou um inimigo comum, um inimigo externo, e encontrou um culpado pela queda da atividade econômica. Isso tem aumentado a popularidade do presidente Lula. Então, evidentemente, o governo está negociando aqui com interesses muito mais partidários e ideológicos do que tendo em vista o interesse nacional. Não importa o que a publicidade diga. Eu torço para que eles mudem essa rota. O vice-presidente Geraldo Alckmin aparentemente está tentando tomar a frente desse processo para realmente fazer uma negociação profissional, mas seria muito importante que o próprio presidente parasse de antagonizar os Estados Unidos por um motivo muito simples. Nós somos o país pobre que quer vender. Quem quer vender tenta agradar o seu cliente. Obviamente isso não significa abaixar a cabeça, mas significa pelo menos não ficar provocando para além das animosidades que já existem. E hoje, de fato, não teve provocação. Agora há pouco, a gente até comentou isso aqui no ar, teve um evento com o presidente Lula para anunciar investimentos no setor ferroviário aqui do Brasil, e o presidente falou por bastante tempo, como é de costume, né? Falou por mais de 20 minutos, pelo menos, nenhuma vírgula a respeito dos Estados Unidos, nada a respeito dessa ação da Polícia Federal hoje contra Jair Bolsonaro. Ficou quietinho. Lula não falou a respeito disso, e nenhum integrante do governo hoje se pronunciando também. Calado, algumas vezes ficar calado, você aproveita que os outros falam por você. Então ele já gerou a onda suficiente com as publicidades do governo federal, com o pronunciamento da nação. E confesso, estão muito bem feitas as peças publicitárias do governo federal de uma suposta defesa da soberania. Aquilo dali é um primor de quem quer que tenha sido o marqueteiro, de uma maneira que realmente vai subir bastante a popularidade do presidente, independentemente de ele estar certo ou errado, se comportando de forma profissional ou não. Então é realmente, do ponto de vista político, e ele é politicamente muito inteligente, o momento de ficar quieto e aproveitar a vitória e deixar que os outros falem por ele. É isso. Emanuel Pessoa, obrigada por falar aqui com a gente. Vai ser muito legal ter você aqui sempre, constantemente na programação da Rádio Bandeirantes, viu? Bem-vindo. Obrigado, muito feliz de estar aqui. Um abraço e bom dia para você. Abraço, até mais.